parece ser a consequência da materialidade da vida terrena. A persistência do sentimento de tal materialidade, que não pode ser saciada, é um suplício para o espírito. Além disso, aí encontramos a prova de que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo, embora fluídico, porque, para que ainda se julgue neste mundo, continue ou acredite continuar, poder-se-ia dizer, para consagrar-se aos seus negócios, ser preciso que ele se veja informe num corpo como em vida. Se dele não restasse mais que um sopro, um vapor, uma centelha, não poderia enganar-se quanto à sua situação. É assim que o estudo dos espíritos, mesmo vulgares, vem nos esclarecer quanto ao estado real do mundo invisível e confirmar as mais importantes verdades. Ano 5, setembro de 1862, número 9. Reconciliação pelo Espiritismo. Muitas vezes o Espiritismo tem provado a sua benéfica influência, ao restabelecer a boa harmonia nas famílias ou entre os indivíduos. Disso temos numerosos exemplos, na maioria casos íntimos que nos foram confiados, por assim dizer, sob o selo da confissão, não nos cabendo, pois, revelá-los. Já não temos o mesmo escrúpulo para o fato seguinte, de extraordinário interesse. Uma capitã de navio mercante do Havre, que conhecemos pessoalmente, ao mesmo tempo, excelente espírita e bom médium. Havia iniciado vários homens de sua tripulação na doutrina espírita e só tinha motivos para se felicitar pela ordem, disciplina e bom comportamento. Tinha a bordo seu irmão de 18 anos e um aprendiz de piloto de 19, ambos bons médiuns, animados de uma fé viva e que recebiam com fervor e reconhecimento os sábios conselhos de seus espíritos protetores. Uma noite, porém, entraram em contenda, das palavras foram as vias de fato, de sorte que marcaram o encontro para a manhã seguinte, a fim de se baterem num canto qualquer da embarcação. Tomada a decisão, separaram-se. À noite sentiram vontade de escrever e, de seu lado, cada qual recebeu dos guias invisíveis uma severa admoestação sobre a futilidade de sua discussão e conselhos sobre a felicidade da amizade, com um convite para se reconciliarem, sem preconceitos. Movidos pelo mesmo sentimento, os dois jovens deixaram simultaneamente seu lugar e vieram chorando lançar-se nos braços um do outro. A partir daí, nenhuma nuvem veio turvar a harmonia entre eles. Foi o próprio capitão que fez o relato. Vimos o seu caderno de comunicações espíritas, bem como a caderneta dos dois jovens, de onde extraímos aquela de que acabamos de falar. O fato seguinte ocorreu com o mesmo capitão, numa de suas travessias. Temos o prazer de transcrevê-lo, não obstante estranho assunto. Ele estava em alto mar, com o melhor tempo do mundo, quando recebeu a seguinte comunicação: toma todas as precauções, amanhã às 2 horas desabará uma borrasca e teu navio correrá grande perigo. Como nada fazia prever mau tempo, o capitão logo pensou numa mistificação. Entretanto, para não se censurar, caso a tempestade rebentasse, tomou medidas que se revelaram acertadas, porquanto a hora predita desencadeou-se violenta tempestade. Durante 3 dias o navio enfrentou os maiores perigos, pelos quais jamais havia passado, graças, porém, às precauções tomadas, escapou sem acidentes. O caso da reconciliação sugeriu-nos as seguintes reflexões. Um dos resultados do espiritismo bem compreendido, chamamos atenção para a expressão, bem compreendido, é desenvolver o sentimento de caridade. Mas, como se sabe, a própria caridade tem uma acepção muito ampla, desde a simples esmola até o amor aos inimigos, que é o suprassumo da caridade. Pode-se dizer que ela resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo. O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pode ter inimigos, não os teve o Cristo. Mas não é inimigo de ninguém, pois está sempre disposto a perdoar e a pagar o mal com o bem. Se 2 espíritas verdadeiros outrora tiverem tido motivos para recíproca animosidade, sua reconciliação será fácil,
Porque o ofendido esquece a ofensa e o ofensor reconhece a falta. Desde então não mais querê-las, porquanto serão indulgentes entre si e farão mútuas concessões. Nenhum deles procurará impor a outro um perdão humilhante, que irrita e fere em vez de acalmar. Se, em tais condições, dois indivíduos podem viver em boa harmonia, o maior número também o pode. E, então, serão tão felizes quanto é possível sê-lo na terra, porque a maior parte de nossas tribulações surge do contato com os maus. Suponhamos uma nação inteira imbuída de tais princípios, não será mais feliz do mundo. Aquilo que apenas é possível para os indivíduos, dirão uns, é utopia para as massas, a não ser que ocorra um milagre. Pois bem, o Espiritismo já operou esse milagre, várias vezes, em escala menor, nas famílias desunidas, onde restabeleceu a paz e a concórdia. O futuro provará que o pode fazer em grande escala. Ano 5, outubro de 1862, número 10. Arsène Gautier. Lembrança de um espírito. A senhora S., de Cherbourg, transmitiu-nos o seguinte relato. Um marujo da Marinha de Guerra, chamado Arsène Gautier, voltou a Cherbourg há 15 ou 16 anos, muito doente, em consequência de febres adquiridas nas costas africanas. Veio à casa de um de meus genros, que sabia ser amigo de seu irmão, capitão da marinha mercante, e que era esperado dentro de poucos dias naquele porto. Nós o recebemos bem e, como estivesse doente, minha filha J., então com 14 ou 15 anos, pediu-me que o chamasse para se aquecer à nossa lareira e tomar uma tisana, que não lhe seria dada em seu albergue, até que seu irmão chegasse. Essa menina teve para com ele cuidados compassivos. Ele morreu ao chegar à sua casa, depois ninguém mais pensou no caso. Seu próprio nome, escrito no início da comunicação espontânea, que recebemos em 8 de março último, por minha filha J., hoje médium, não nos tinha lembrado. Só o reconhecemos pelos detalhes em que entrou. Era um homem de inteligência muito limitada e sua vida tinha sido muito difícil. Privado da afeição dos seus, a tudo se havia resignado. Eis a sua comunicação, Arsène Gautier. Vós me esquecestes há muito tempo, minha amiga, mas eu não vos perdi de vista desde que deixei a terra, porque sois a única pessoa, o único espírito simpático que encontrei nesta terra de dores. Eu vos amei com todas as minhas forças, quando não passáveis de uma criança e não tinhais por mim senão um sentimento de piedade, devido à terrível enfermidade que me devia levar. Sou feliz. Esta era a primeira existência que Deus me tinha dado. Como meu espírito era ainda novo e não conhecia nenhum outro espírito, liguei-me mais a vós. Estou feliz e prestes a voltar à terra para avançar em direção ao Senhor. Tenho a esperança no coração. O caminho, tão difícil para alguns, parece-me largo e fácil. Um bom começo como minha existência passada é um encorajamento tão grande. Deus me ajudará. Orareis também por mim, para que minha prova tão próxima me seja tão proveitosa quanto a outra. Infelizmente não sou adiantado, mas chegarei. Não fazíamos ainda a menor ideia do espírito que dera aquela comunicação, e nos perguntávamos uma a outra quem poderia ser. O espírito respondeu, sou irmão de um ex-capitão de Nantes, que era amigo de um de vossos parentes. Isto nos despertou a memória e o espírito continuou, obrigado por vos lembrardes de mim. Só lamento uma coisa, ao entrever a prova que se aproxima, ser separado de vós por algum tempo. Adeus, amo-vos muito. Arsène Gautier. Observação. Lida tal comunicação na Sociedade de Paris, perguntamos a um dos nossos guias espirituais se era possível que aquela tivesse sido, como dizia o espírito, a sua primeira encarnação. Respondeu o guia, sua primeira encarnação na Terra, é possível, mas, como espírito, não. Em suas primeiras encarnações, os espíritos encontram-se num estado quase inconsciente e este, embora pouco adiantado, já está longe de sua origem,
mas é um desses espíritos bons, que seguiram o caminho do bem. Seu progresso será rápido, pois não terá de se despojar senão de sua ignorância, nem lutar contra as más tendências dos que trilharam o caminho do mal. Ano 5, novembro de 1862, número 11. Os Mistérios da Torre de São Miguel, em Bordeaux. História de uma múmia. Num dos jazigos subterrâneos da Torre de São Miguel, em Bordeaux, vê-se um certo número de cadáveres mumificados que, talvez, não remontem a mais de 2 ou 3 séculos, tendo sido, ao que parece, levados àquele estado pela natureza do solo. São uma das curiosidades da cidade, que os estranhos não deixam de visitar. Todos os corpos têm a pele inteiramente apergaminhada, na maioria estão conservados, de modo a permitir que se distingam os traços do rosto e a expressão da fisionomia. Muitos têm as unhas de uma frescura admirável, alguns ainda conservam restos das roupas e, até mesmo, rendas finíssimas. Entre essas múmias, uma em particular desperta atenção, a de um homem, cujas contrações do corpo, do rosto e dos braços, levados à boca, não deixam a menor dúvida quanto ao gênero de morte. É evidente que foi enterrado vivo e que morreu nas convulsões de terrível agonia. Um novo jornal de Bordeaux publica um folhetim, sob o título de Mistérios da Torre de São Miguel. Só conhecemos a obra de nome pelos grandes cartazes afixados nos muros da cidade, representando o jazigo subterrâneo da torre. Por isso, não sabemos em que espírito foi concebido, nem a fonte da qual o autor recolheu os fatos que descreve. O que vamos referir tem, ao menos, o mérito de não ser fruto da imaginação humana, pois vem diretamente do além-túmulo, o que talvez faça rir bastante o autor em questão. Seja como for, cremos que esse relato é um dos episódios mais surpreendentes dos dramas passados naquele lugar. Será lido por todos os espíritas com tanto mais interesse quanto encerra um profundo ensinamento. É a história de um homem enterrado vivo e de 2 outras pessoas a ele ligadas, obtida numa série de evocações feitas na Sociedade Espírita de Saint-Jean-d'Angely, em agosto último, de que nos deram conhecimento quando por lá passamos. No que concerne à autenticidade dos fatos, faremos referência na observação que fecha este artigo. Saint-Jean-d'Angely, 9 de agosto de 1862, Médium, Senhor Del, pela tipologia. 1. Pergunta ao guia protetor: podemos evocar o espírito que animou o corpo que se vê no jazigo subterrâneo da Torre de São Miguel, em Bordeaux, e que parece ter sido enterrado vivo? Resp. Sim, e que isto sirva de ensinamento. 2. Evocação. Resp. O espírito manifesta sua presença. 3. Poderias dizer o vosso nome quando animáveis o corpo de que falamos? Resp. Guillaume Remone. 4. Vossa morte foi uma expiação ou uma prova, escolhida com vistas ao vosso progresso? Resp. Meu Deus! Porque, na tua bondade, seguir a tua sagrada justiça. Sabeis que a expiação é sempre obrigatória e quem cometeu um crime não pode evitá-la. Eu estava neste caso, é tudo quanto posso dizer. Depois de muito sofrimento, cheguei a reconhecer meus erros e experimento o arrependimento necessário para alcançar graça diante do Eterno. 5. Podeis dizer qual foi o vosso crime? Resp. Eu havia assassinado minha esposa em seu leito. 10 de agosto, Médium, Senhora Guerin, pela escrita. 6. Antes da reencarnação, quando escolhestes o gênero de provas, sabíeis que seríeis enterrado vivo? Resp. Não, apenas sabia que devia cometer um crime odioso, que encheria minha vida de ardentes remorsos e que a vida terminaria em dores atrozes. Em breve reencarnarei. Deus teve piedade de minha dor e de meu arrependimento. Observação: esta frase, eu sabia que devia cometer um crime, é explicada adiante, nas perguntas 30 e 31. 7.
A justiça perseguiu alguém por ocasião da morte de vossa esposa. Resp. Não, acreditaram numa morte súbita. Eu a tinha sufocado. 8. Que motivo vos levou a esse ato criminoso? Resp. O ciúme. 9. Foi por descuido que vos enterraram vivo? Resp. Sim. 10. Lembrai-vos dos instantes da morte. Resp. Foi algo terrível, impossível de descrever. Imaginar estar numa fossa, com 10 pés de terra em cima, querer respirar e faltar o ar, querer gritar, estou vivo. E sentir a voz abafada, ver-se morrer e não poder pedir socorro, sentir-se cheio de vida e riscado da lista dos vivos, ter sede e não poder saciá-la, sentir as dores da fome e não poder fazê-la cessar, numa palavra, morrer numa raiva de danado. 11. Naquele momento supremo pensastes que era o momento da vossa punição. Resp. Nada pensei. Morri furioso, batendo nas paredes do caixão, dele querendo sair vivo a todo custo. Observação. Esta resposta é lógica e se justifica pelas contorções vistas ao se examinar o cadáver, em meio às quais o indivíduo morreu. 12. Já desprendido, vosso espírito viu o corpo de Guilaum e Remone? Resp. Logo depois da morte eu ainda me via na terra. 13. Quanto tempo ficastes nesse estado, isto é, com o espírito ligado ao corpo, embora já não o animasse? Resp. Cerca de 15 a 18 dias. 14. Quando foi possível deixar o corpo, onde vos encontrastes? Resp. Vi-me cercado por uma multidão de espíritos, como eu tomados de dor, não ousando levantar para Deus o coração, ainda ligado à terra, e desesperançado de receber o seu perdão. Observação. Ligado ao corpo, e sofrendo ainda a tortura dos últimos instantes, pois se achava entre espíritos sofredores, sem esperança de perdão, não é o inferno, com seu choro e ranger de dentes. Haverá necessidade de se construir um forno com chamas e tridentes. Como se sabe, a crença na perpetuidade dos sofrimentos é um dos castigos infligidos aos espíritos culpados. Tal estado durará enquanto os espíritos não se arrependerem e duraria sempre, caso jamais se arrependessem, pois Deus só perdoa ao pecador arrependido. Desde que o arrependimento lhe entre no coração, um raio de esperança falha a entrever a possibilidade de um termo a seus males. Mas não basta o mero arrependimento, Deus quer a expiação e a reparação, e é pelas reencarnações sucessivas que Ele dá aos espíritos imperfeitos a possibilidade de se melhorarem. Na erraticidade eles tomam resoluções que procuram executar na vida corporal. É assim que, em cada existência, deixando algumas impurezas, conseguem aperfeiçoar-se gradualmente e dão um passo à frente para a felicidade eterna. Assim, a porta da felicidade jamais lhes é fechada, sendo atingida num tempo mais ou menos longo, conforme a vontade e o trabalho que fizerem sobre si mesmos para o merecerem. Não se pode admitir a onipotência de Deus sem a presciência. Sendo assim, pergunta-se por que Deus, ao criar uma alma, sabendo que devia falir sem poder erguer-se, atirou do nada para destiná-la a tormentos eternos. Quis, então, criar almas infelizes. Tal proposição é inconciliável com a ideia da bondade infinita, que é um de seus atributos essenciais. De duas uma, ou ele sabia, ou não sabia. Se não sabia, não é onipotente. Se sabia, nem é justo nem bom. Ora, tirar uma parcela do infinito dos atributos de Deus é negar a divindade. Ao contrário, tudo se concilia com a possibilidade deixada ao espírito de reparar suas faltas. Deus sabia que, em virtude de seu livre-arbítrio, o espírito faliria, mas sabia, igualmente, que se ergueria. Sabia que, tomando o mau caminho, retardaria a chegada, contudo, mais cedo ou mais tarde, chegaria, e é para fazê-lo chegar mais depressa que multiplica os avisos sobre o caminho. Será mais culpado se não os escutar e merece o prolongamento das provas.
Qual a mais racional dessas duas doutrinas? AK. 11 de agosto. 15. Nossas perguntas vos seriam desagradáveis. Resp. Isso me lembra pungentes recordações. Mas agora, que entrei em graça pelo arrependimento, sinto-me feliz por poder dar minha vida como exemplo, a fim de prevenir meus irmãos contra as paixões que poderiam arrastá-los, como a mim. 16. Comparado com o de vossa esposa, vosso gênero de morte nos leva a supor que vos tenham aplicado a pena de talião e que em vós se realizaram estas palavras do Cristo: quem fere com a espada morrerá pela espada. Quereis dizer como sufocastes a vossa vítima? Resp. Em seu leito, como disse, entre duas almofadas, depois de amordaçá-la, para impedir que gritasse. 17. Gozáveis de boa reputação entre os vizinhos. Resp. Sim. Era pobre, mas honesto e estimado. Minha esposa também era de uma família honrada. Aconteceu numa noite, em que o ciúme me deixara acordado, que vi sair um homem de seu quarto. Ébrio de furor, e não sabendo o que fazia, tornei-me culpado do crime que vos revelei. 18. Revistes a esposa no mundo dos espíritos. Resp. Foi o primeiro espírito que se me apresentou à vista, como que para censurar meu crime. Eu a vi durante muito tempo, também infeliz. Só depois que foi decidido que eu reencarnaria que me livrei de sua presença. Observação: a visão incessante das vítimas é um dos castigos mais comuns infligidos aos espíritos criminosos. Os que mergulham nas trevas, o que é muito frequente, geralmente não podem escapar. Nada veem, a não ser aquilo que lhes pode lembrar o crime. 19. Pediste a ela que vos perdoasse. Resp. Não. Fugíamos incessantemente um do outro e nos encontrávamos sempre frente a frente, a fim de nos torturarmos reciprocamente. 20. Entretanto, no momento do arrependimento, foi necessário que lhe pedisses perdão. Resp. Desde que me arrependi não mais a vi. 21. Sabeis onde se encontra ela agora? Resp. Não sei o que lhe sucedeu, mas vos será fácil colher informações com São João Batista, vosso guia espiritual. 22. Quais foram os vossos sofrimentos como espírito? Resp. Eu estava cercado de espíritos desesperados. Eu mesmo imaginava que jamais sairia desse estado infeliz. Nenhum vislumbre de esperança brilhava para minha alma endurecida. A visão da vítima rematava o meu martírio. 23. Como chegastes a um estado melhor? Resp. Do meio de meus irmãos em desespero, certo dia divisei uma meta, que logo compreendi só poder atingir pelo arrependimento. 24. Qual foi essa meta? Resp. Deus, do qual, malgrado seu, todos têm uma ideia. 25. Já dissestes 2 vezes que em breve iríeis reencarnar. Seria indiscrição perguntar que gênero de prova escolhestes. Resp. A morte ceifará todos os seres que me forem caros e eu mesmo sofrerei as mais abjetas enfermidades. 26. Sois feliz agora? Resp. Em termos relativos, sim, pois entrevejo um termo aos sofrimentos. De fato, não. 27. Desde o momento em que caístes em letargia, até o despertar no caixão, vistes e ouvistes o que se passava ao redor. Resp. Sim, mas tão vagamente que julgava sonhar. 28. Em que ano morrestes? Resp. Em 1612. 29. A São João Batista, não teria Giremone, como punição, sido obrigado a ir a nossa evocação para confessar o crime. Isto parece resultar de sua primeira resposta, na qual fala da justiça de Deus. Resp. Sim. Foi forçado, mas se resignou de boa vontade, quando viu um meio a mais de agradar a Deus, servindo aos vossos estudos. 30. Por certo o espírito equivocou-se quando disse, questão 6, eu sabia que devia cometer um crime.
Provavelmente sabia estar exposto a cometer um crime, mas, dotado de livre-arbítrio, bem podia não sucumbir à tentação. Resp. Ele se explicou mal. Deveria ter dito, sabia que minha vida estaria cheia de remorsos. Era livre para escolher outro gênero de prova. Ora, para sentir remorsos, é preciso imaginar que cometesse uma ação má. 31. Não se poderia admitir que só tivesse tido livre-arbítrio no estado de erraticidade, ao escolher tal ou qual prova. Isto é, uma vez escolhida a prova, não mais teria, como encanado, liberdade de não cometer ação, devendo o crime, desse modo, ser cometido necessariamente. Resp. Ele podia evitá-lo. Era dotado de livre-arbítrio na condição de espírito e como encanado, podia, pois, resistir, mas as paixões o arrastaram. Observação. Evidentemente o espírito não se dava perfeita conta da situação, confundia a prova, isto é, a tentação de fazer, com a ação. E como sucumbiu, acreditou numa ação fatal, por ele mesmo escolhida, o que não seria racional. O livre-arbítrio é o mais belo privilégio do espírito humano e uma prova incontestável da justiça de Deus, que torna o espírito o árbitro de seu destino, pois dele depende abreviar o sofrimento ou prolongá-lo por seu endurecimento e má vontade. Supor que pudesse perder a liberdade moral como encanado, seria tirar-lhe a responsabilidade de seus atos. Por aí se pode ver que não devemos admitir certas respostas dos espíritos senão após maduro exame, sobretudo quando não se conformam com a lógica em todos os pontos. AK 32. É lícito supor possa um espírito escolher como prova uma vida de crimes, desde que tenha escolhido o remorso, que mais não é que a infração da lei divina. Resp. Pode escolher a prova e a ela ser exposto. Como, porém, tem livre-arbítrio, pode também não falir. Assim, Gerimone havia escolhido uma vida cheia de desgostos domésticos, que, ao suscitar a ideia do crime, devia encher-lhe a vida de remorsos, se o realizasse. Quis, pois, tentar essa prova na expectativa de sair vitorioso. Vossa linguagem está tão pouco em harmonia com a maneira de se comunicarem os espíritos que muitas vezes se tornam necessárias retificações em algumas frases, dadas pelos médiuns, sobretudo dos médiuns intuitivos. Pela combinação dos fluidos nós lhes transmitimos ideia, que traduzem mais ou menos bem, conforme seja mais ou menos fácil a combinação entre o fluido do nosso perispírito e o fluido animal do médium. A esposa de Remone. 12 de agosto. 33. A São João, poderíamos evocar o espírito da esposa de Remone? Resp. Não, ela está reencarnada. 34. Na Terra. Resp. Sim. 35. Se não a podemos evocar como espírito errante, poderíamos fazê-lo como encanado? E não poderíeis dizer-nos quando estará dormindo? Resp. Podeis fazê-lo neste momento, porque, para esse espírito, as noites são os dias para vós. 36. Evocação do espírito da esposa de Remone. Resp. O espírito se manifesta. 37. Lembrai-vos da existência em que eres chamada de Senhora Remone? Resp. Sim. Oh! Por que me recordar minha vergonha e minha infelicidade? 38. Se estas perguntas vos causam algum desgosto, nós pararemos. Resp. Por obséquio, fazei-as. 39. Nosso objetivo não é vos causar desgosto. Não vos conhecemos e talvez jamais vos conheçamos. Queremos apenas fazer estudos espíritas. Resp. Meu espírito está tranquilo, porque agitá-lo com lembranças dolorosas. Não poderíeis fazer tais estudos com espíritos errantes. 40. A São João, devemos cessar as perguntas, que parecem despertar neste espírito aflitiva recordação. Resp. Eu vos aconselho. E ainda uma criança e a fadiga do seu espírito reagiria sobre o corpo. Aliás, seria mais ou menos a repetição do que já disse o marido.
41. Ramon e a esposa se perdoaram reciprocamente. Resp. Não, para isso é necessário que alcancem um grau de perfeição mais elevado. 42. Se esses dois espíritos se reencontrassem na Terra como encarnados, que sentimentos experimentariam um pelo outro? Resp. Apenas antipatia. 43. Se Gerimone revisse, como visitante, o seu corpo no jazigo subterrâneo de São Miguel, experimentaria uma sensação desconhecida pelos outros curiosos. Resp. Sim, mas tal sensação parecer-lhe-ia muito natural. 44. Ele reviu o corpo desde que foi retirado da terra. Resp. Sim. 45. Quais foram as suas impressões? Resp. Nulas. Sabeis perfeitamente que os espíritos, uma vez desprendidos de seu invólucro, veem as coisas terrenas de modo diverso do dos encarnados. 46. Poderíamos obter algumas informações sobre a posição atual da esposa de Ramon? Resp. Perguntai. 47. Qual é hoje o seu sexo? Resp. Feminino. 48. Seu país natal? Resp. Ela está nas Antilhas, como filha de um rico negociante. 49. As Antilhas pertencem a várias potências. Qual a sua nação? Resp. Mora em Havana. 50. Poderíamos saber o seu nome? Resp. Não o pergunteis. 51. Qual a sua idade? Resp. 11 anos. 52. Quais serão as suas provas? Resp. A perda da fortuna, um amor ilegítimo e sem esperança, aliados à miséria e aos trabalhos mais penosos. 53. Dizeis um amor ilegítimo. Amará, talvez, seu pai, o irmão ou um dos céus? Resp. Amará um homem consagrado a Deus, só e sem esperança de ser correspondida. 54. Agora que conhecemos as provas desse espírito, se o evocássemos de vez em quando durante o sono, em seus dias de infortúnio, não poderíamos dar-lhe alguns conselhos para reerguer sua coragem e depositar sua esperança em Deus? Isto influiria sobre as resoluções que pudesse tomar em vigília? Resp. Muito pouco. Essa jovem já tem uma imaginação de fogo e uma cabeça de ferro. 55. Dissestes que no país em que ela vive as noites são os dias para nós. Ora, entre Havana e Saint Jean d'Angely há uma diferença de apenas 5 horas e meia. No momento da evocação, como aqui eram 2 horas, em Havana deveriam ser 8 horas e meia da manhã. Resp. Vá lá. Ela cochilava ainda quando a evocastes, ao passo que despertastes há bastante tempo. Naquelas paragens dorme-se tarde, quando se é rico e nada se tem a fazer. Observação: desta evocação ressaltam vários ensinamentos. Se, na vida exterior de relação, o espírito encarnado não se lembra do seu passado, dele se recorda quando desprendido do corpo durante o sono. Não há, pois, solução de continuidade na vida do espírito que, nos momentos de emancipação, pode lançar um olhar retrospectivo sobre suas existências anteriores e daí trazer uma intuição, que poderá dirigi-lo em estado de vigília. Em diversas ocasiões já ressaltamos os inconvenientes que, em vigília, representaria a lembrança precisa do passado. Essas evocações nos fornecem um exemplo. Foi dito que, se Gerimone e sua esposa se encontrassem, experimentariam antipatia um pelo outro. Que seria, então, se lembrassem das antigas relações? O ódio entre eles despertaria inevitavelmente. Em vez de dois seres apenas antipáticos ou indiferentes um para com o outro, talvez fossem inimigos mortais. Com sua ignorância, são mais eles mesmos e marcham mais livremente na nova rota que devem percorrer. A lembrança do passado os perturbaria, humilhando-os aos seus próprios olhos e os dos outros. O esquecimento não lhes faz perder o fruto da experiência, porque nascem com aquilo que adquiriram em inteligência e em moralidade, são aquilo que se fizeram e, para eles,
Isto é um novo ponto de partida. Se, com as novas provas que o Sr. Remone terá de sofrer, se juntasse a lembrança das torturas de sua derradeira morte, seria um suplício atroz que Deus quis evitar, ao lançar um véu sobre o seu passado. A.K. Jacques Nolin. 15 de agosto. 56. A São João, podemos evocar o cúmplice da esposa de Remone? Resp. Sim. 57. Evocação. Resp. O Espírito se manifesta. 58. Jurai em nome de Deus que sois o espírito daquele que foi o rival de Remone. Resp. Jurarei em nome de tudo o que quiserdes. Jurai em nome de Deus. Resp. Juro em nome de Deus. 59. Parece que não sois um espírito muito adiantado. Resp. Cuidai dos vossos negócios e deixai que eu me vá. Observação. Como não há portas fechadas para os espíritos, se este pede que o deixem ir, é que um poder superior obriga a ficar, certamente para sua instrução. 60. Ocupamo-nos dos nossos negócios, porque queremos saber como, na outra vida, a virtude é recompensada e o vício castigado. Resp. Sim, caríssimo, cada um recebe recompensa ou punição, conforme suas obras. Tratai, pois, de andar direito. 61. Vossas fanfarronices não nos intimidam, depositamos nossa confiança em Deus. Mas pareceis ainda muito atrasado. Resp. Como antes, sou sempre o João Grande. 62. Então não podeis responder seriamente a perguntas sérias? Resp. Ó gente séria, por que vos dirigis a mim? Prefiro rir a filosofar. Sempre gostei da boa mesa, das mulheres afáveis e do bom vinho. 63. Ao anjo da guarda do médium, podeis dar-nos algumas informações sobre este espírito? Resp. Não é bastante avançado para vos dar boas razões. 64. Haveria perigo em entrar em comunicação com ele? Poderíamos despertar-lhe melhores sentimentos? Resp. Isso seria mais proveitoso a ele do que a vós. Tentai, talvez possais decidi-lo a encarar as coisas de outro ponto de vista. 65. Ao espírito, sabeis que o espírito deve progredir e, por reencarnações sucessivas, chegar até Deus, de quem pareceis afastado. Resp. Jamais havia pensado nisto. E como estou longe dele, não quero empreender tão longa viagem. Observação. Eis um espírito que, em razão de sua leviandade e pouco adiantamento, não suspeita da reencarnação. Quando lhe chegar o momento de retomar uma nova existência, que escolha poderá fazer? Evidentemente uma escolha em conformidade com seu caráter e com seus hábitos, a fim de gozar e não de espiar, até que seu espírito se ache bastante desenvolvido para lhe compreender as consequências. É a história do garoto inexperiente, que se atira aturdidamente a todas as aventuras e que adquire experiência às próprias custas. Lembremos que, para os espíritos atrasados, incapazes de fazer uma escolha com conhecimento de causa, há encarnações compulsórias. A.K. 66. Conhecestes de Remone? Resp. Sim, na verdade um pobre diabo. 67. Suspeitastes que ele tivesse assassinado a esposa? Resp. Eu era um pouco egoísta, ocupando-me mais de mim que dos outros. Quando soube da morte da mulher chorei sinceramente, mas não procurei saber a causa. 68. Qual era, então, a vossa posição? Resp. Eu era um simples auxiliar de portaria, um contínuo, como se diz hoje. 69. Depois da morte daquela mulher, pensastes nela alguma vez? Resp. Não me lembreis tudo isto. 70. Queremos que vos lembreis porque pareceis melhor do que revelais. Resp. Pensei nisto algumas vezes, mas, como era naturalmente despreocupado, sua lembrança passava como um relâmpago, sem deixar traços. 71.
Qual era o vosso nome? Resp. Sois muito curioso. Se eu não fosse forçado, já vos teria deixado com a vossa moral e os vossos sermões. 72. Vivíeis num século religioso. Então nunca orastes pela mulher que amáveis. Resp. É assim mesmo. 73. Revistes de renome sua esposa no mundo dos espíritos. Resp. Fui encontrar gente como eu, e quando aqueles chorões queriam mostrar-se eu lhes voltava as costas. Não gosto de causar desgosto 74. Continuai. Resp. Não sou tão tagarela quanto vós. Vou ficar por aqui, caso consintais. 75. Sois feliz hoje? Resp. Por que não? Divirto-me em pregar peças das pessoas crédulas, que julgam tratar com os espíritos bons. Desde que se ocupam conosco, nós pregamos boas peças. 76. Isto não é felicidade. A prova de que não sois feliz é que dissestes que fostes forçado a vir. Ora, não é feliz quem é forçado a fazer aquilo que o desagrada. Resp. A gente não tem sempre superiores. Isto não impede de ser feliz. Cada um agarra a felicidade onde a encontra. 77. Com algum esforço, principalmente pela prece, poderíeis alcançar a felicidade daqueles que vos comandam. Resp. Não pensei nisto. Ireis tornar-me ambicioso. Não me enganais sempre. Não inquieteis à toa o meu pobre espírito. 78. Não vos enganamos. Trabalhai, pois, pelo vosso adiantamento. Resp. É preciso dar que fazer e eu sou preguiçoso. 79. Quando se é preguiçoso, pede-se a um amigo que nos ajude. Nós vos ajudaremos, orando por vós. Resp. Orai, então, para que eu mesmo me decida a orar. 80. Oraremos, mas orai também. Resp. Credes que se orasse teria ideias semelhantes às vossas? 81. Sem dúvida, mas orai igualmente. Nós vos evocaremos na quinta-feira, 21, para ver o progresso que tereis feito e vos dar conselhos, caso isto vos agrade. Resp. Então, até logo. 82. Agora quereis dar o vosso nome? Resp. Jacques Nollin. No dia seguinte o espírito foi evocado novamente e lhe foram feitas várias perguntas sobre a esposa de Remone. Suas respostas, pouco edificantes, foram do gênero das primeiras. Consultado, São João respondeu: laborastes em ela ao perturbar este espírito, nele despertando suas antigas paixões. Teria sido melhor esperar o dia marcado. Ele se achava em nova perturbação. Vossa perturbação o havia lançado em ideias de outra ordem, completamente diferentes das suas ideias habituais. Ainda não tinha podido tomar uma decisão firme, embora se dispusesse a experimentar a prece. Não intervenham até o dia marcado. Daqui até lá, se ele escutar os espíritos bons, que vos querem ajudar em vossa boa obra, podereis obter alguma coisa dele. Quinta-feira, 21. 83. A São João. Depois da última evocação Jacques Nollin emendou-se. Resp. Ele orou, e a luz se fez para sua alma. Agora acredita que está destinado a tornar-se melhor e se dispôs a trabalhar. 84. Que marcha devemos seguir em seu interesse? Resp. Perguntar-lhe pelo estado atual de sua alma e fazer olhar para si mesmo, a fim de que se dê conta de sua mudança. 85. A Jacques Nollin. Já refletistes, como prometestes? Podeis dizer qual é hoje a vossa maneira de encarar as coisas? Resp. Antes de tudo quero vos agradecer. Poupaste-me muitos anos de cegueira. Desde alguns dias compreendo que Deus é o meu objetivo e que devo envidar todos os esforços para me tornar digno de chegar até Ele. Abre-se para mim uma nova era. As trevas se dissiparam e agora vejo o caminho que devo seguir. Tenho o coração cheio de esperança e sou sustentado pelos espíritos bons do que vem em auxílio dos fracos.
Vou seguir esta nova via, na qual já encontrei a tranquilidade que me deve levar à felicidade. 86. Eres realmente feliz, como dissestes. Resp. Agora vejo que era muito infeliz, mas eu me sentia feliz, como todos aqueles que não olham para cima. Não pensava no futuro, como na terra, vagava tal qual um ser despreocupado, não me dando ao trabalho de pensar seriamente. Oh! Como deploro a cegueira, que me fez perder um tempo tão precioso. Ganhastes um amigo, não o esqueçais. Chamai-me quando quiser dizer, se puder, virei. 87. Que pensam de vossa disposição os espíritos com os quais vos reuníeis habitualmente? Resp. Zombam de mim por ter escutado os espíritos bons, cuja presença e conselho nós detestávamos. 88. Seria permitido que fosseis vê-los? Resp. Agora só me culpo com o meu adiantamento. Aliás, os bons anjos que velam por mim e me cercam de cuidados não me permitem mais olhar para trás, salvo para me mostrarem a que aviltamento cheguei. Observação: certamente não existe nenhum meio material de constatar a identidade dos espíritos que se manifestaram nas evocações acima. Assim, não o afirmaremos de maneira absoluta. Fazemos esta restrição para os que creem que aceitamos cegamente tudo quanto vem dos espíritos. Preferimos pecar por excesso de desconfiança. É que devemos evitar dar como verdade absoluta aquilo que não pode ser controlado. Ora, na ausência de provas positivas, devemos limitar-nos a constatar a possibilidade e buscar as provas morais, em falta de provas físicas. No fato em questão, as respostas têm um caráter evidente de probabilidade, principalmente de alta moralidade. Aí não se vê nenhuma contradição, nem falta de lógica que chocam o bom senso e denunciam o embuste. Tudo se liga e se encadeia perfeitamente, tudo concorda com o que já demonstrou a experiência. Pode, pois, dizer-se que a história é, ao menos, verossímil, o que já é muito. O que é certo é que não se trata de um romance inventado pelos homens, mas, sim, de uma obra mediúnica. Se fosse uma fantasia do espírito, só poderia vir de um espírito leviano, pois os espíritos sérios não se divertem em contar histórias e os levianos sempre se deixam trair. Acrescentemos que a Sociedade Espírita de Saint-Angeli é um dos centros mais sérios e mais bem dirigidos que já vimos, constituída por pessoas tão recomendáveis pelo caráter quanto pelo saber, levando, por assim dizer, o escrúpulo ao excesso. Pode-se julgá-la pela sabedoria e pelo método com que as perguntas são apresentadas e formuladas. Assim, todas as comunicações ali obtidas atestam a superioridade dos espíritos que se manifestam. As evocações acima foram feitas em excelentes condições, tanto pelo meio quanto pela natureza dos médiuns. Para nós é, pelo menos, uma garantia de sinceridade absoluta. Acrescentaremos que a veracidade do relato foi atestada da maneira mais explícita por vários dos melhores médiuns da Sociedade de Paris. Encarando a coisa apenas do ponto de vista moral, apresenta-se uma grave questão. Eis dois espíritos, Ramon e Noulin, tirados de sua situação e trazidos a melhores sentimentos pela evocação e pelos conselhos que lhes foram dados. Pode perguntar-se se teriam continuado infelizes, caso não tivessem sido evocados, e o que acontece com todos os espíritos sofredores que não são evocados. A resposta já foi dada na História de um Danado, Espírito de Castelnaudary, publicada na revista de 1860. Acrescentaremos que, tendo chegado a esses dois espíritos o momento em que poderiam ser tocados pelo arrependimento e receber a luz, circunstâncias providenciais, embora fortuitas em aparência, provocaram sua evocação, quer para o seu bem, quer para a nossa instrução. A evocação era um meio, mas, em falta desta, Deus não se veria privado de recursos para vir em auxílio aos infelizes, e podemos estar certos de que todo espírito que quiser progredir sempre encontrará assistência,
de uma maneira ou de outra. A.K. Ano 5, dezembro de 1862, número 12. A cabana e o salão. Estudos de costumes espíritas. Dentre nossa correspondência antiga encontramos a seguinte carta, que vem a propósito do artigo precedente. Paris, 29 de julho de 1860. Senhor, tomo a liberdade de vos comunicar as reflexões sugeridas por dois fatos que observei e que, com toda justiça, poderiam ser qualificados de estudos dos costumes espíritas. Vereis por aí que os fenômenos morais têm valor para mim. Desde que me dediquei ao estudo do espiritismo, parece que vejo 100 vezes mais coisas que antes. Tal fato, ao qual não teria dado a mínima atenção, leva-me hoje a refletir. Estou, poderia dizer, diante de um espetáculo perpétuo, no qual cada indivíduo tem o seu papel, e me oferece um enigma a decifrar. É verdade que uns são tão fáceis, quando se possui a chave admirável do espiritismo, que não se tem grande mérito, mesmo assim despertam grande interesse, como se nos encontrássemos, graças ao espiritismo, num país cuja língua compreendemos. A doutrina me tornou meditativo e observador, pois agora para mim tudo tem uma causa. Os 1001 fatos que noutro tempo me pareciam obra do acaso e passavam despercebidos, hoje têm a sua razão de ser e sua utilidade. Um nada, na ordem moral, atrai minha atenção e me é uma lição. Mas esquecia que é a propósito de uma lição que quero vos entreter. Sou professor de piano. Tempos atrás, indo à casa de uma de minhas alunas, oriunda de família da alta sociedade, entrei casualmente nos aposentos destinados ao porteiro. Uma senhora com os punhos nos quadris, de físico e moral recomendáveis, ocupava um recanto. Repreendi o comportamento da filha, menina de uns 15 anos, cujas maneiras contrastavam de modo admirável com a mãe. Que fez a senhorita Justina? Perguntei, para excitar a tal ponto a vossa cólera. Não me faleis disso, senhor. Esta serigaita não se dá conta de seus ares de duquesa. Não gosta de lavar louça, acha que lhe estraga as mãos, que cheira mal, logo ela que foi criada com as vacas, na casa da avó. Tem medo de sujar as unhas, precisa de perfume para o lenço. Olha o perfume que eu te darei. Nisto uma vigorosa bofetada fez recuar 4 passos. Ah! Senhor! É preciso corrigir as crianças quando imaturas. Jamais estraguei as minhas. Todos os meus filhos são bons operários e é preciso que esta lambisgoia perca seus ares de grande dama. Depois de haver dado alguns conselhos de serenidade à mãe e de submissão à filha, subi à residência de minha aluna, sem dar importância àquela cena de família. Lá, por singular coincidência, vi a contrapartida. A mãe, mulher da sociedade, de belas maneiras, também repreendia a filha, mas por motivo completamente oposto. Dizia-lhe: olha os modos, Sofia, mas te assemelhas a uma cozinheira, o que não é de admirar. Tua predileção particular pela cozinha faz que ali te sintas melhor que no salão. Garanto que Justina, a filha do porteiro, se envergonharia de ti. Dir-se-ia que a ama de leite trocou uma pela outra no berço. Eu jamais havia dado atenção a estas particularidades. Foi necessária a aproximação das duas cenas para que as notasse. A senhorita Sofia, minha aluna, é uma jovem de 18 anos, muito bonita, mas os traços têm algo de vulgar, suas maneiras são comuns e sem distinção, sua postura, seus movimentos têm algo de pesado e de mal-jeitoso. Eu ignorava sua inclinação pela cozinha. Pus-me, então, a comparar a pequena Justina, de instintos tão aristocráticos, e me perguntei se aí não estaria um exemplo admirável de pendores inatos, considerando-se que nas duas a educação foi impotente para os modificar. Porque Roma, educada no seio da opulência e do bom tom, tem gostos e maneiras vulgares, ao passo que a outra, desde a infância vivendo num meio mais rústico, tem o sentimento da distinção e das coisas delicadas,
apesar dos corretivos da mãe, para que perca o hábito. Ó filósofos! Que quereis sondar o ramago do coração humano, explicai estes fenômenos sem as existências anteriores. Para mim, é indubitável que as duas moças a tenham instinto daquilo que foram. Que pensais disto, caro mestre? Aceitai, D. Pensamos que a senhorita Justina, a porteira, bem poderia ser uma variante do que diz Charles Fourier. Viam-se todos os dias pessoas mendigando à porta dos castelos dos quais foram donos em vidas precedentes. Quem sabe se a senhorita Justina não teria sido a senhora desse palácio, e a senhorita Sofia, a grande dama, sua porteira? Este pensamento é revoltante para certa gente que não admite a ideia de ter sido menos do que é, ou tornar-se o criado de seu criado. Se fosse assim, em que se tornariam as raças de puro sangue, que se teve tanto cuidado em não acasalar? Consolai-vos. O sangue dos vossos antepassados pode correr em vossas veias, porquanto o corpo procede do corpo. Quanto ao espírito é outra coisa. Mas que fazer, se assim é? Porque um homem se aborrece com a chuva, não deixará de chover. Sem dúvida é humilhante pensar que de senhor se possa passar a servir de rico a mendigo, mas nada é mais natural que assim seja. Basta não ser vão e orgulhoso para não se ser rebaixado, bom e generoso para não ser reduzido a pedir aquilo que se recusou aos outros. Ser punido por aquilo em que se pecou, não é a mais justa das justiças. Sim, de grande podemos nos tornar pequenos, mas, se fomos bons, não voltaremos a ser maus. Ora, não é preferível ser um proletário honesto a um rico vicioso? Fim.